sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast. É um podcast diferente, senhor Lírio, porque aqui a gente traz pessoas do mundo real, pessoas que põem a mão na massa, que cuidam da inovação nos seus negócios, que têm dificuldade, que erram, que acertam e trazem aqui experiências dos seus erros e acertos, que eu acho que esse que é o maior valor do nosso podcast. É por isso que o nosso podcast tem chegado em tantas pessoas no mercado corporativo, empreendedores, muita gente de tecnologia nos escuta aqui, porque nossos convidados são escolhidos a dedo e são pessoas que têm aqui colocado em prática, né, algo que muita gente fala, transformação digital, a inovação, mas pouca gente faz de verdade, né? Tem muito marketing em volta disso. E hoje, convidado muito especial, nosso convidado querido, é um querido amigo aí já de alguma data, de longa data, que é o Davidson Cardoso. O Davidson que toca toda a área de inovação, transformação digital e afins dentro da gigante Uzi Minas, que é um orgulho, inclusive, das nossas Minas Gerais, um orgulho do nosso Brasil. E Lírio, tenho certeza que hoje nós vamos ter aula, porque nos papos que você já teve com o Davidson, você já viu que ele é diferenciado, né? E eu fico impressionado com a capacidade de conexões. Mas eu acho que o melhor é deixar o Davidson se apresentar. Eu tava dando uma fuçada aqui, coloquei minhas IA para fuçar aqui, Davidson. 18 anos de experiência com essa carinha aí, eu falei, não, esse Davidson aí tem que contar essa história. Cara, se apresenta, conta pra gente um pouco quem é você, né, um pouco da sua história, o que foi, como é que isso vem acontecendo, que movimento é esse? E na Uzi Minas, eu sou orgulhoso, eu sou bairrista também, tá? Eu sou super conectado com tudo que é do nosso Brasil. Mas diga lá, quem é o Davidson? Que isso, muito obrigado pela oportunidade. Acho que poxa, já fizeram um vasculhamento na minha carreira aí. 18 anos, o segredo é formal, tá? Acho que brincadeiras à parte. Comecei muito novo, né? Apesar de que a minha carreira na Uzi Minas tem, eu diria um pouco mais, diria 20 anos, porque eu comecei no sistema aqui desde a época que eu era menor aprendiz. Olha isso. Então, comecei ainda lá em 2004. Então, de família simples, humilde, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade do que alguns, né? Então, eu tive que começar a trabalhar, estudar, me virar nos 30, né? Desde muito cedo. E isso foi muito bom. Eu considero como uma experiência boa de vida. As dificuldades moldam a gente, né? E essa bagagem, ela vem sendo trazida em vários setores que eu trabalhei aqui dentro da empresa. Tenho negócios fora, já tive negócios fora também, mas acho que focando principalmente aqui vamos falar no CNPJ principal, vamos falar da trajetória na Uzi Minas. Hoje eu estou à frente da equipe de inovação e transformação digital, mas anteriormente já trabalhei com avaliação de investimentos, novos negócios, engenharia de processos, melhoria contínua, manutenção, engenharia propriamente dita. Ou seja, existe toda uma bagagem interna aqui. Caramba, hein? Em várias áreas. E isso é muito interessante. Eu costumo brincar aqui com a turma que eu devo ser muito chato, né? Porque eu fico 2 anos, 3 anos no local e eles arrumam uma oportunidade para mim em outro, né? Então, de certa forma, acho que isso completa bem a trajetória, né? Os últimos 2 anos e meio têm sido especiais, porque à frente da equipe os desafios são diferentes, né? Tanto humanos quanto técnicos. E se torna ainda mais complexo em função do cenário siderúrgico mundial, que acho que não é novidade para ninguém nos últimos meses aí, /anos, tem se tornado uma competição cada vez mais complexa, em função de China, mercado globalizado, demanda de aço. Então a gente tem vários pratinhos sendo equilibrados, e trajetórias como essa, como a minha, como da própria equipe que hoje eu estou à frente aqui, elas vêm somar muito nesse aspecto, tá? Ô Davidson, e eu tenho certeza que a sua experiência multidisciplinar aí dentro da Uzi Minas ajuda muito no processo de inovação, né?
Porque uma das coisas que a gente vê aqui na samba é que geralmente, né, o cara chega alguém para a área de inovação, que é um cara mais criativo, pensa fora da caixa, mas que às vezes não conhece os processos internos, não sabe como é que funciona a estrutura organizacional, a estrutura de tomada de decisão, ou não sabe nem como é que é lá no chão de fábrica, né? Que é uma realidade diferente, muitas vezes, do escritório. O Lírio viveu muito isso, o Lírio acompanhou fábrica há muito tempo, quando era da DHL, e ele conta várias histórias assim, né, das lideranças que às vezes não sabem ali como é que carrega um caminhão, como é que funciona um robô na operação, né? Como é que foi isso para você, assim, cara, ter essa vivência em vários lugares, você falou aí rapidamente, mas agora numa liderança pensando em inovação que muitas vezes vai impactar os lugares que você já passou, né? Esse desafio, ele é muito interessante, né, Gustavo? A gente percebe que é sempre um trade, né? Se você tem uma pessoa extremamente criativa e muito fora da caixa, às vezes ele é tão fora que ele não conhece do processo da indústria a qual ele está se representando ali. Em contrapartida, se eu tenho alguém muito dentro da caixa, ele não tem a habilidade de pensar, explorar oportunidades diferentes, terá uma certa dificuldade. Acho que esse trade aí, ele não tem certo ou errado. Ele tem estratégia da pessoa, da empresa, do negócio, do momento, às vezes é uma questão de momento. E eu tenho essa experiência de ter trabalhado em vários setores aqui dentro, com várias pessoas, me inspirei em muitas delas, sem dúvida, e eu interpreto isso como bom. Nunca me fechei para fora, sempre gostei muito de ler, estudar, sou um curioso, quase um professor Pardal, né, de querer explorar, entender, e isso faz certa diferença, porque a gente, como inovação, a gente existe algumas falácias que na minha visão, que a gente tem que quebrar, como por exemplo, a gente entra de cabeça, mas a gente tem que meio que saber se ali não tem uma parede logo em frente. Eu tenho que ter uma referência. Algumas coisas a gente tem que entender assim, olha, esse processo, esta oportunidade, já tiveram centenas, milhares de horas de pessoas estudando em cima disso aqui. Não foi à toa. Existe um contexto de aprendizado acumulado em cima daquilo. Não basta eu falar assim, não, tá todo mundo errado, eu vou fazer de um jeito diferente e vai dar certo. Não é bem assim. A gente precisa entender o contexto, questionar, encontrar os gaps naquele passado e aí entrar de cabeça num determinado tema. Porque a gente está falando de dinheiro, de tempo, recurso humano, recurso finito. Todos são finitos. E, de certa forma, a experiência ela facilita isso. Ela faz com que a gente trace o melhor caminho, encontre esses gaps de forma mais rápida. Olha, investir nesse tipo de projeto, investir nesse tipo de iniciativa, não sei se faz tanto sentido, porque essa linha, esse processo aqui, ele está em rota de fim, esse processo aqui ele é ocioso, esse tipo de comportamento aqui do produto, ele não é rotineiro, ele é esporádico, não faz muito sentido, eu vou gastar milhões ali de reais ou dólares em função de algo que a gente já sabe que não vai funcionar, em função de todo esse aprendizado. É óbvio, a gente erra, tá? Porque gaps, muitas vezes fala, poxa, será que eu não fui conservador demais? Poderia ter arriscado mais? Tem isso, tá? Eu não posso esconder. Mas a experiência, ela agrega sim no que diz respeito a isso, tá? Eu fico lembrando do passado e você foi técnico de manutenção e eu também, eu sou técnico mecatrônico, eu tenho muito orgulho de ser técnico, né? Eu fiz engenharia depois tal, mas o fato de ter sido técnico me ajudou muito. Exatamente isso. E quando você falou de quem tá na caixa, tá fora da caixa, o Gustavo sempre fala, né? De entre o mapa e o terreno, fique com o terreno, o cara tá vendo no mapa ali. Mas nessa movimentação toda que você viu, né? Nessa jornada toda, ainda mais aí na Uzi Minas, quando você era técnico de manutenção, a gente tinha visão do equipamento, era P&D na época, né? Não era nem inovação que falava, né? O que vai acontecer? E a gente tem muita resistência, inclusive hoje, né?
quando a gente fala de colocar uma IA para dados, eu fui no médico e ele falou, porque a IA não vai acertar a análise de raio-x, e eu tava mostrando para ele o meu raio-x analisado por uma IA, e ele não. E é isso, nessa jornada sua, lá atrás, quando você era técnico de manutenção, que além de conhecer, né, você colocava a mão, eu por muito tempo, Davidson, eu trabalhei com projetos de molde, então eu comprava aço, o P20, que é o mais usado para injetora e etc. Então eu via tipo de materiais e isso cria repertório, e você montou esse seu repertório, mas a dor de conseguir convencer uma pessoa que a gente precisa testar. E eu acho que na onde você está hoje, na posição que você está, mesmo com essa virada de chave a cada 2 anos, aonde você enxerga que essa maior dor é no mindset, é na tecnologia, é na aceitação, é o medo da tecnologia tomar lugar, né? E olha que falando com um técnico de manutenção, né? Você tocou na graxa, né? É um bom ponto, viu, Lico? Eu acho que o ser humano, de uma forma geral, ele luta para não mudar. Acho que o fato o que a gente chama de zona de conforto, ela é inerente ao ser humano. Tá? A gente busca o conforto, busca a rotina. O cérebro busca isso mais fácil, né? Alguns dizem, estudos mostram que é um modelo de conservação de energia. Né? A gente gasta menos energia naquilo que já é previsível. Então, de certa forma, existe esse ponto. Então, convencer pessoas a experimentar, a fazer algo diferente, tem várias formas. Tá? Tem a forma da imposição, tu vai fazer, usa a hierarquia, etc. Isso não funciona a longo prazo. Naquele momento talvez funcione, mas no longo prazo não. Isso não gera cultura, isso não gera replicação, não gera multiplicação. Esquece. Novos tempos, novo mundo, novas gerações, novos modelos mentais e de relações de trabalho. O outro modelo que a gente sempre tenta mostrar, isso já trazia desde a época que era técnico, botava a mão lá na massa, né? Vamos falar assim. É o modelo de chega comigo aqui que eu tenho algo positivo para você. É algo assim, mostrar as vantagens daquela mudança, daquele teste, para onde a gente quer implementar, para que aquela pessoa, aquele setor, consiga ver que é positivo também para ele. É óbvio, a gente vai ter opositores sempre, vai ter ali quem é do contra, por medo, por angústia, por nojo, por tristeza, por rebeldia, enfim. Vai ter. Essas pessoas a gente vai ter um trabalho adicional. Muitas delas não vão ser convencidas, mas aquela mudança, aquele processo, aquela experimentação vai ser feita de alguma forma. Porque sempre haverão grupos ou pessoas dentro daquele setor que vão comprar a ideia. Elas vão, não, deixa eu tentar aqui, eu vou te ajudar, eu vou convencer o meu amigo opositor aqui, o meu colega, que dá para testar, que dá para utilizar esse equipamento, que dá para fazer diferente, que dá para otimizar esse processo. Isso já vem de longo prazo sendo experimentado por mim, porque na época que eu era, apesar de ser técnico de manutenção, trabalhava num setor de desenvolvimento. A gente já tinha um certo grau de mudanças a serem imputadas. E você lembrou bem, nessa época eu, pelo menos, nem ouvia falar o termo inovação aberta. Escutava P&D. A gente tinha até um estereótipo, né? A turma de P&D senta numa cadeira, vai estudar pra caramba para mudar um processo e etc. A gente achava que a turma era tudo gênio, trabalhava nisso. Não é assim. Hoje a gente vê que não é. Eu vejo que não tem nada a ver. E isso trabalhava com esse setor de desenvolvimento justamente para encontrar oportunidades de melhorar os processos internos ali, utilizando métodos de manutenção, métodos junto com as equipes de engenharia, é óbvio, não fazia nada sozinho, para que a gente pudesse otimizar os processos, torná-los mais produtivos, falando de manutenção, tá? Um equipamento ele para por 8 horas. Gente, nós estamos falando de 8 horas sem produzir, etc. Em empresas, como no caso da Uzi Minas, que é de capital intensivo, a gente precisa produzir muito, lutar contra centavo faz diferença.
o quilo, né? A gente vê, apesar de trabalharmos com milhões de toneladas, o quilo faz diferença, a gente precisa otimizar esses processos. Se eu consigo reduzir uma parada, principalmente aquelas imprevistas, né? De 8 horas para 7 horas e 50, esses 10 minutos vão fazer diferença, na maioria das vezes. Então, a gente ficava atento a essas oportunidades para trabalhar. Então, acho que o próprio contexto de melhoria, de busca por excelência do nosso negócio, faz com que a gente tenha poucos opositores. Tem, tá? Tem. Ainda temos. Mas a gente tenha pouco. Porque, como eu disse, é plenamente compreensível entre todos que o capital intensivo, que a produção, o minuto faz diferença. Então, se a gente consegue encontrar a variável correta para demonstrar o ganho, acho que os opositores já caem por terra quase que trazer de imediato. dados, né, Davis? Dados. Não tem jeito de discutir com Ô, dados. Gustavão, queria porque isso leva o que a gente vê muito, Davidson, pegando aqui na Samba e falando com todo mundo, cliente, etc. Duas coisas. Primeiro que é vivência, tem que estar presencial, tem que ir lá, tem que sentir o cheiro do problema, tocar no que está acontecendo. E isso que você falou desse tempo de parada, né? E até tem uma sigla, né? O MTBF, né? Que é o tempo de parada, é o tempo entre um problema e outro. Isso na indústria, e eu não estou dizendo só na indústria pesada, não, vai pro varejo, o tempo de uma loja fechada até ela abrir de novo, o tempo de uma ponte da Dutra que caiu aqui em São Paulo até voltar, o tempo de parada entre uma ocorrência e outra, isso é de extrema importância e extrema necessidade de avaliar, né? E hoje em dia os dados, aí o Gustavo deixar aí como é que a gente usa o dado para isso, né? Para falar, tá aqui, ó, tá comprovado. A quantidade de ocorrência é tão grande que se a gente prevenir o reais por quilo da Uzi Minas, a gente consegue aumentar. Quanto melhora 0,01% em um dia de produção da Uzi Minas em uma unidade? Vai lá, Gustavo. Diga, Gustavo. O Davidson, tem a lógica da inovação, ela está muito ligada com a experimentação, erro, falha, a lógica do fail fast, né? Pô, falha rápido, barato. Em empresa grande, a gente sabe que isso é muito difícil. Primeiro, falhar é muito difícil, porque tudo dentro de uma empresa, grande principalmente, consolidada, é feito para não dar errado. Todos os processos é para não ter falha, não pode falhar. E tá certo, né? Perto do core você não vai falhar, você não vai falhar num forno siderúrgico, você não vai falhar no transporte de alguma coisa, você não vai arriscar a vida, segurança, eu sei como segurança, né, para Uzi Minas é prioridade, então isso não é aí que a gente vai falhar. Mas onde você tem espaço para falhar? Você, como área de inovação, o que vocês têm feito para criar um ambiente onde você pode experimentar algumas coisas novas ou testar hipóteses que muitas vezes não é aquela... Porque, né, tem a inovação de melhoria. Pô, melhoria contínua e tal. Isso, as áreas já tem isso enraizado. Melhoria contínua num processo industrial, ele é quase que parte, né, de todo o processo industrial. Agora, como é que você fala de novos modelos de negócio, de novas maneiras de resolver um problema? Como é que você testa essas hipóteses? Como é que você tem feito isso hoje? Eu sei que vocês têm se conectado aí com startups, com empresas de tecnologia, com empresas que têm uma agilidade já no seu DNA, mas como é que isso funciona? Quando você conecta uma startup aí num gigante, que é o Uzi Minas, uma siderúrgica, como é que é para experimentar, para testar, ou isso hoje ainda não acontece? Não, muito pelo contrário, acontece. Hoje eu estou à frente da área de inovação aberta, vamos centralizar dessa forma. Mas quando a gente fala inovação na Uzi Minas, pelo menos, isso não é novo, não. Como eu disse, né, tinha aquele estereótipo de equipes. Não, a turma já inovava, obviamente, com conceitos diferentes, mas já existia uma inovação ali acontecendo. Então, o conceito de experimentação, e eu vou chamar de erro, tá? Ele já existia desde a fundação da empresa, praticamente. A Uzi Minas ela é uma empresa, vou falar que tem os pés japoneses, né, na origem dela. E
quando a gente pega a cultura japonesa, a cultura do planejamento, de fazer bons projetos antes de botar a mão na massa, isso invariavelmente vai passar por testes e hipóteses. Então isso já vem desde nossa raiz. Porém, trazendo para tempos mais atuais, onde se fala em conexões em rede, em conectar com startup, fazer investimentos, etc., a gente tem uma cultura de receptividade, tá? Como que a gente faz para experimentar? Existe uma esteira. Tá? Chega uma nova demanda, um novo desafio, etc., de forma bem simplificada, a gente vai botá-lo numa esteira. Essa esteira passa em algum momento por checar, como eu disse, né, se faz sentido ou não faz para aquele momento. Às vezes o projeto é bom, mas não é para aquele momento. Depois disso, a gente acaba passando por... Vamos fazer uma prova de conceito. Pegamos dados, fatos e hipóteses para gerar alguns caminhos possíveis dentro daquilo ali. Esses caminhos, a gente vai escolher alguns, 1, 2, 3, 4, depende, não tem número correto, e vai fazer os testes conceituais. Seja testes ali de dias, horas, enfim, depende do que for. Feito isso, a gente vai ter um book de resultados. Temos que escolher se vamos seguir adiante ou não com aquilo. Então, o que eu quero dizer? Existem etapas para que a gente, até chegar lá no forno, como você deu o exemplo, a gente vai fazendo por etapas. De fato, grandes mudanças, como por exemplo forno, elas são mudanças muito complexas de serem validadas. Tá? Eu não vou imputar uma variável extra, eu posso destruir um equipamento de bilhões de reais. Eu não vou fazer isso. Então, até chegar nesse ponto, a gente vai experimentando junto, e eu diria mais, capitaneado pelas equipes de especialistas daqueles processos, para que a gente consiga fazer a mudança correta, na variável correta, no tempo correto e com as consequências corretas. O que eu quero dizer, existe uma esteira. Entenda essa esteira como um funil de dúvidas, onde quanto mais vai passando, as dúvidas vão diminuindo, eu vou afunilando opções, óbvio, para que eu consiga chegar em uma solução para aquele problema. Dessa forma, é possível a gente errar, é possível a gente experimentar, porque até chegar na solução, vou dizer, final, eu já experimentei várias em ambientes controlados, tá? Um sandbox de inovação. Ô Lili, só antes de você entrar aí, Davis, muito legal isso. E aí só queria entender como é que funciona o budget para inovação. Você tem um budget da área, você tem budgets por projeto, ou você... como é que funciona isso? Por exemplo, vem uma demanda da área industrial né, para melhorar um determinado processo ou para trazer uma solução diferente e tal. Onde você arruma dinheiro para contratar alguém no mercado, para fazer uma POC? Você já tem essa verba estipulada já no começo do ano, no orçamento? Sim, a gente trabalha basicamente de duas formas. Assim. Eu tenho uma verba comigo aqui, na minha diretoria, junto com o meu diretor, que imagine um colchão, né? Eu tenho um volume de dinheiro que a gente vai alocando os desafios dentro daquele volume, dentro de um determinado período orçamentário. A Uzi Minas ela foi muito feliz, em alguns anos atrás, em definir uma área de inovação e dar certa flexibilidade para que essa área existisse. Porque se a gente encaixar uma área de inovação que precisa de espaço para testar dúvidas, experimentação, tem muita chance de erro. Porém, cobrando desta área, cronograma, você tem que prestar conta do centavo de cada projeto, você mata. Não existe isso. Você precisa ter espaço para trabalhar. E esse espaço, vou chamar assim, dentro desse colchão, ele é mais fácil, porque eu consigo, junto com a equipe aqui, junto com as áreas interessadas, definir, olha, faz mais sentido, esse projeto aqui eu gastaria, sei lá, esse piloto, por exemplo, gastaria R$150 mil,
eu vou tentar fazê-lo mais simples com 100 mil para que esses 50 eu consiga rodar uma nova prova de conceito em um outro determinado local. Então, é mais flexível. Esse é um modelo. O outro modelo é o orçamento que vem da própria área. Normalmente, Gustavo, o que a Usiminas faz? Provas de conceito e pilotos, a gente roda dentro do colchão. Vou chamar, dentro daquele volume financeiro que eu tenho aqui. A solução deu certo. Ela encaminhou-se para ser um rollout. A gente vai implementar a solução definitiva. Quem vai pagar isso vai ser a área. Então, eu tiro o risco da área de não querer o projeto. Porque ele falava assim, poxa, eu vou ter que justificar para o meu diretor, vice-presidente, um erro que eu cometi num projeto e eu não sou a área de experimentação. Eu não tenho espaço de errar, ele falando lá. Você tem. Então testa para mim, porque depois que der certo eu invisto. E isso acontece bem. Então são dois volumes de dinheiro. E qual é a métrica de sucesso da sua área? Porque como você falou, né, você não tem certeza do resultado. Diferente, às vezes, de uma área onde você está fazendo uma melhoria incremental, e você fala, pô, se eu fizer isso aqui, vou melhorar X%, então pelo menos você tem uma expectativa. Quando você está falando de uma área de inovação aberta, as incertezas são muito maiores. E aí, como é que você é cobrado? Você tem que, no ano, você tem que entregar algum resultado no business core da companhia ou não? Como é que é? O que são suas métricas e suas coisas? Boa pergunta, tá? A gente não tem um resultado direto, tá? Se você olhar lá a DRE, né, da empresa, eu não tenho lá, assim, itens de inovação, não tem. Mas, de certa forma, eu tenho os KPIs, vou chamar de KPIs aqui, a qual eu monitoro e sou monitorado. Os mais usuais aqui dentro, tá? A gente tem o ROI, ROI-I, que seria o retorno sobre o investimento de inovação. Espera-se, inclusive, que um projeto pague pelo outro. Inovação, 1 erro, 2 erros, 3 erros, um acerto que paga todo mundo. Por isso que toda vez que eu falar de KPI aqui, a gente está falando de portfólio, tá? E não individual, propriamente dito. Esses KPIs, esse ROI, por exemplo, ele é medido para aqueles projetos que têm retorno financeiro. Porém, tem alguns projetos que não têm retorno financeiro. Eu tenho proteção à vida, eu tenho elementos ambientais. Esses, eles vão ser pagos por outro, né, do ponto de vista do ROI. Só que para evitar que a gente force todos os projetos serem apenas financeiros, existe um segundo KPI, que seria o índice de sucesso de pilotos ou projetos, iniciativas de inovação. A gente trabalha para que, mesmo o ROI estando talvez não 500%, 600%, ele seja 100%, 80%, a gente consiga pagar por esses projetos que não são financeiros. Então, o sucesso desses projetos de inovação, eles passam por aí. Esse é um segundo KPI. O outro que a gente olha sempre, e esse aí eu sou motivado a sempre olhar para ele, são KPIs culturais, como, por exemplo, eventos realizados com temática de inovação. Inclusive, Gustavo, foi num desses que a gente se conheceu. Para que a gente consiga fomentar o raciocínio e a mudança de mindset das pessoas que não estão no dia a dia com o tempo. É lá o operador, o auxiliar, a operadora, a motorista, seja quem for, essas pessoas vão enxergar para o processo delas dessa forma. Então, o KPI de cultura, ele passa por aí. Existem outros também, que é o volume da esteira. O funil, lembra que eu comentei do funil? Existe também KPIs de controle do funil. O que eu quero dizer com isso? Monitoro e sou monitorado por esses itens. De certa forma, a gente impacta no resultado da empresa, mas isso não tem uma linha exclusiva lá, pelo menos ainda não, de novos negócios exclusivos pela área de inovação. Tá? Se tem, de fato, eu desconheço, mas não acredito que tenha, não. É super interessante acompanhar esses KPIs, porque essa evangelização ainda mais dentro do Usiminas, o tamanho que você tem aí, isso é super importante, e mostrar também essa transformação, né? A gente às vezes fala do ROL, né, do retorno on learning, né, o retorno do aprendizado.
alguma coisa que você aprendeu em um setor que melhorado você consegue usar em um outro setor, né? Eu lembro que durante a Covid falar de temperatura, e aí um projeto que nasceu para ferir temperatura virou acelerar a entrada de colaboradores dentro de uma operação. E aí eu queria chegar nessa parte, né? Eu estava olhando lá o relatório de sustentabilidade da Uzi Minas, né? Acho que agora do ano passado, né? E lá fala que são 13 mil colaboradores próprios, se eu não me engano, 13 mil diretos e 11 mil e tantos indiretos. Nós estamos falando aí de 25 mil pessoas envolvidas, né? Quando você fala de inovação aberta, essas áreas back-office entram também? Como é que eu faço no RH? Porque, ok, a Uzi Minas está lá, né? A caldeira está funcionando, o reator está lá, não pode ser desligado nunca. O técnico de manutenção, o Davidson, de anos atrás, está lá, mas ok, mas ele tem que sair de férias, tem o restaurante. Como é que a gente olha para isso, né? Faz parte do portfólio você, esse time, olhar isso? Quais são as inovações e as tecnologias para o back-office, para a área suporte? Sem dúvidas, tá, Lílio? A gente tem uma atuação, eu não sei precisar o percentual aqui de cabeça, mas tem numerosos projetos e iniciativas que a gente participa junto com essas áreas de back-office. Posso citar um que daqui a pouco eu estou indo lá, inclusive. A gente, com restaurante. Restaurantes industriais, eles têm alguns desafios, como, por exemplo, filas, como, por exemplo, concentrar pessoas. Ele tem toda uma metodologia, é muito diferente. Quando o cara pega o prato de comida, já tá na hora dele sair do restaurante, porque ficou tanto tempo na fila que fala, vamos comer, não, come rápido que já deu seu horário de almoço. Isso que a gente não quer, né? A gente luta para que não aconteça isso. A gente luta para dar mais qualidade de vida, para que a pessoa tenha o horário de almoço digno e etc. Então, a gente trabalha junto com as equipes de RH, hoje restaurantes aqui basicamente são conduzidos pelas equipes de RH, trabalha também em projetos de contratação, treinamentos, plataformas de treinamento, questão de dimensionamentos de equipes, que a gente chama de headcount, são pessoas alocadas fisicamente. Temos projetos trabalhando dessa forma, projetos com áreas de suprimentos, projetos inclusive utilizando inteligência artificial com áreas de comércio exterior, comércio nacional, afretamento de navios, ou seja, não é bem industrial, mas apoiam as áreas de back-office, que são muitos. Então, temos são pequenos projetos que lá no final o resultado da produtividade é muito interessante, né? E do restaurante eu acho que é sempre um exemplo muito bom. Eu trabalhei num projeto que com imagem a gente pegava o que estava na bandeja, porque quem não era operacional tem que pagar pela comida que vai comer. Então, uma visita, um técnico de manutenção de outra empresa, ele vai no restaurante lá, precisa, né, avisar o restaurante. Essa pessoa não é da empresa, ela é de fora, a gente vai pagar pela comida dela. E isso era muito demorado, né? E era uma câmera, que foi super legal. Você pegava a comida, colocava a câmera, tirava a foto e verificava o peso e tudo que tinha ali dentro. Mas eu gostei dessa sua fala do trabalhar para isso e estar junto do RH e estar junto do time de treinamento e etc. Mas eu queria só colocar mais uma pimenta na pergunta. A comunicação. Como é que se comunica com 25 mil pessoas, né? Como é que garante que todo mundo tá enxergando a inovação? Essa dificuldade ela não é só minha, não, tá? E acho que quem conseguir encontrar a resposta para isso vai ser quase que reverenciado mundialmente. Apesar de termos muitas plataformas no mundo, talvez a gente nunca comunicou tanto e isso gera uma saturação de comunicação. É difícil, é tanta mensagem, tanto WhatsApp, tanto e-mail, tanta ligação, que aquilo que é importante, que está no meio disso tudo, acaba passando. E não é diferente aqui dentro, não. Tem algumas redes de comunicação internas, porque nem todos, por exemplo, olham o computador todos os dias. Eu tenho lá, exemplo, uma operadora de ponte rolante, que a atividade dela é chegar no horário, cumprir com segurança, fazer atividade de operação de ponte rolante, terminar o turno, ir embora para ver a família, para viver a vida dela. Então, dependendo do dia, ela nem olha um equipamento, uma ponte rolante, um computador. Então, a gente não vai conseguir chegar nela com uma mensagem digital no tempo que a gente quer. O que acontece? Aqui dentro,
A nossa área de comunicação ela tem uma estratégia muito interessante. Tem alguns grupos que são multiplicadores, quase que eles chamam aqui de, se eu não me engano, são operadores, comunicadores, que são pontos focais de comunicação. Então, quando eu quero levar uma mensagem para todos, eu chego na área, faço a parceria, né, com a área de comunicação. A gente ajusta a mensagem que a gente quer. Olha, vai ter uma palestra, um workshop de inovação X com Gustavo Caetano na data tal. A gente chama as pessoas. Vai ser online e presencial, híbrido, né? A gente fecha a mensagem, eles vão mandar para os WhatsApp desses multiplicadores, publicar nos boletins físicos, comentar nos diálogos diários de segurança, nos diálogos semanais de segurança, comunicar também nas reuniões de supervisores. Então existe toda uma rede, uma teia de comunicação, não é um canal único. Acho que não adianta focar no canal único. Eu cito um exemplo, esse exemplo ele mexeu muito comigo, e eu ainda não tenho uma resposta para ele. Por isso que quem escutar o podcast aí, se tiver uma resposta, pode me procurar, que pode ser interessante. A gente tem um programa de intraempreendedorismo que envolve 6 empresas do grupo Usiminas. Uma dessas empresas ela tem um perfil muito diferente, que é a Usiminas Mecânica. Ela tem um perfil muito diferente, que são pessoas muito mais... A rotatividade é maior. Eu tenho lá, vou fazer um determinado equipamento, uma obra, eu vou ali montar uma ponte, montar uma estrutura, etc. E são 4 meses, 6 meses de obra. Essas pessoas não ficam muito tempo, então elas nem acessam o computador, elas são muitas vezes o que a gente chama aí de pessoas do trecho, né? Trabalha Sim. aqui, amanhã trabalha no outro estado, etc. Como chegar nessas pessoas para que elas tragam as ideias que elas vivem ali, inclusive bagagem de outras empresas, né? Para que a gente consiga aplicar e melhorar os processos dessa empresa. Ela não tem computador, muitos não estão nem aí para um celular para ficar ali mandando mensagem pela empresa. A ideia que chegou para mim foi que a gente fizesse urnas de receber as ideias, físicas, papel. A gente ficou um pouco resistente a isso, não fizemos ainda, por entender que talvez o esforço versus impacto não seja coerente. Mas são realidades que a gente nem imagina no nosso dia a dia. Pessoas. Ó, como eu já tô ouvindo o podcast, eu sei como fazer isso. Eu já vivenciei, já fiz isso, hein? Ó, que legal. E tinha até um robô humanoide com linguagem natural, com biometria facial para identificar quando o colaborador voltasse depois de 6 meses, saber como é que a gente fala depois para ele a sua ideia foi boa e etc. Já temos um bate-papo aqui para agendar, hein, David? Poxa, que legal, interessante. Pensamos em totens, tá, Lílio? Totem. Boa. Não, temos. E vou te contar, e para não prolongar muito, mas acho que para audiência é boa. Às vezes, até a documentação de quem é esporádico. O ASO, o documento, ele tá com documentação em dia para entrar naquela operação, e aí ele sabe como resolver um problema. Ele vai lá, um soldador, o exemplo que eu vou te dar é de um soldador, e ele sabia como resolver para ele não precisar voltar a fazer aquela, porque a tarefa era muito salubre. E aí ele deu a ideia, a gente conseguiu captar a ideia, resolveu o problema, e deu o prêmio foi para ele, e não era um colaborador, era um terceiro do terceiro. Sabe esses caras especializados em solda? Sim. Que é um gêniozinho que vai com a TIG, com a maquininha, faz só solda e vai embora? Foi um cara desse, e foi uma comunicação ativa. Já temos um bate-papo para depois. Né? Muito legal. São realidades muito específicas, né? A gente tem que... Uma das filosofias que a gente trabalha, pelo menos aqui, acho que todo mundo que eu conheço com inovação no ecossistema aí, prega muito isso, é que a gente precisa estar muito próximo e ser muito empáticos para ouvir a voz do nosso cliente ali, né? Que seriam os clientes internos. Quando chega vou chamar de problema como esse, de que a pessoa quer dar uma ideia, quer conduzir um projeto, quer fazer a diferença, mas ela não tem, pela função dela, pelo tempo que ela vai ficar aqui, ela não tem condição de fazer, a gente fica, poxa, a gente está perdendo a oportunidade, né? Então, incomoda, a gente tenta mexer para que a gente consiga chegar em todos. Sermos democráticos o suficiente para que todos consigam ser ouvidos de alguma forma. É uma das filosofias que a gente tem. Precisamos gerar impacto em todos os níveis e que eles se sintam abraçados pela inovação, abraçados pela empresa. E num mundo cada vez mais digital, a gente
talvez precisa, de certa forma, voltar para sermos um pouco analógicos, peraí, deixa eu ver como que eu aciono essa pessoa aqui. Muito interessante. A gente conversa depois, Lírio, sobre isso. Boa. Ô Davidson, cara, o papo tá incrível. Eu acho que pra gente fechar com chave de ouro aqui a nossa conversa, queria, e aí até sempre peço pro convidado tirar o chapéu corporativo para que você não tenha responsabilidade nenhuma em cima do que você tá falando, tá? Não precisa, você não tá aqui, né, nesse momento agora, com essa pergunta, você não precisa trazer o chapéu da Uzi Minas, essa é a sua visão sobre o futuro da indústria. Como é que você acha que vai ser a indústria? Assim, eu tenho visto. Outro dia fui na fábrica da Stellantis, fui numa outra siderúrgica lá em Vitória. Pô, cheguei lá dentro da operação da siderúrgica, não vi gente. Vi 3 pessoas atrás do computador, o resto tudo máquina. Você vai numa empresa automotiva, é tudo robô. Né? A operação que antes tinha gente furando ali, colocando porta e tal, agora é braço mecânico, colocando, tirando porta. Como é que você vê a indústria? Você acha que, vamos pensar daqui 10 anos, a gente vai viver um momento em que você vai chegar aí na Uzi Minas e, sei lá, a maioria dos postos de trabalho viraram robôs, viraram máquinas com inteligência artificial que resolvem problemas e tal, ou você acha que não, que a mão de obra ainda para a indústria ela vai continuar sendo extremamente necessária? Conta um pouco do que é a sua visão pessoal sobre o futuro da indústria. Eu não estou falando só de siderurgia, não. Indústria, qualquer indústria aí que está nos ouvindo aqui também, que está doido para saber o que eles devem aprender, como se preparar para esse horizonte que você vai trazer. Opinião pessoal, tá? Eu acho que a indústria vai mudar muito nos próximos anos, porque os conceitos de IA, apesar de não ser novo, tá num hype, tá vivendo muita coisa, tem muito bullshit aí, mas tem muita coisa boa no meio. Isso não é novo. Acho que isso, mas apesar de não ser novo, é recente. E sendo recente, as pessoas vão entender isso com mais naturalidade, trazer para o dia a dia. Então, naturalmente, a indústria 4.0, ela inclusive vai ajudar muito sobre isso, já tem ajudado muito sobre isso, a modificar as relações de trabalho. Então, funções que antes eram manuais vão ser robotizadas, automatizadas, vão ser tornadas digitais. E essas pessoas vão ter que se especializar em outras áreas, gente. Não tem mistério. Elas vão precisar. Porque do mesmo jeito que o robô faz o serviço de 2, 3, 4 humanos, pelo menos por enquanto, num curto prazo, a gente vai precisar de gente para poder desenvolver os robôs. Vai precisar de mão de obra especializada para manter esses robôs. Até que chegue robôs criando robôs, né? Mas isso talvez é um próximo passo da evolução. Então, na minha visão, tudo vai passar por educação. As pessoas vão ter que se estudar mais, se informar mais. Trabalhos até ditos manuais, braçais, né, vou chamar assim, eles vão deixar de existir. Funções repetitivas vão ser substituídas, tudo por máquinas físicas ou digitais. E as pessoas vão ter que se especializar. E na minha visão também, há um desafio nacional, desafio para o Brasil, é tornar o ambiente atrativo para novas indústrias. Porque é desafiador, não é novidade para ninguém, que manter a indústria competitiva num mundo globalizado é complexo. São investimentos altos que a gente precisa de fazer para que a gente não sucateie ainda mais nosso parque industrial nacional. Então, em resumo, do ponto de vista das pessoas, estudar, se especializar, investigar um pouco mais e pensando em mundo, tá? Não é só pensando em Brasil, não, pensando em mundo. E do ponto de vista governamental, organizacional, é criar caminhos, teias, para que se torne a indústria mais atrativa. Na minha visão, não tem outro caminho sem passar por essas duas vertentes, tá? Perfeito, educação e fomento / parcerias, né?
eu acho que a gente está perto de viver aquela tempestade perfeita que é computação cada vez mais potente, às vezes computação quântica, ou né, o poder computacional está crescendo muito, sem ser a quântica também. Conectividade ficando muito mais potente, né? 5G, já tem países olhando 6G. Inteligência artificial se desenvolvendo numa velocidade exponencial. Dizem que a versão 5 do ChatGPT é um negócio completamente assim, 1000 vezes mais potente do que a gente está vendo hoje, que já é muito potente, que já é mais inteligente do que a média das pessoas, porque realmente ele tem dado tempo quase que real, né? Cada vez mais atualizado de tudo, de todos os lugares, do mundo inteiro, coisa que a gente não consegue ter. E a robotização ficando mais barata, né? O Elon Musk está fazendo um robô humanoide para trabalhar em casa. Daqui a pouco você vai ter um robô na sua casa conectado no seu Wi-Fi com inteligência artificial, podendo passar roupa, podendo cozinhar, podendo, né? Parece que está distante, mas todos esses pedacinhos, quando se juntarem, a gente vai ver uma outra revolução que muita gente não está esperando. E é legal você trazido isso, Davidson, porque o nosso país ainda treina a sua mão de obra para um futuro que pode ser que não vai acontecer. Um futuro braçal, um futuro de muito ainda de repetição e pouco de inteligência, né? A gente prepara muitas vezes a pessoa para trabalhar naquela fábrica de antigamente lá do Charles Chaplin, que não é a fábrica de hoje mais, que a fábrica de hoje é isso, você tem que saber dar manutenção num robô, você tem que saber programar. O Lili outro dia foi numa fábrica, o robô deu pau, ele entrou no computador lá e ajudou, o cara não tinha nada a ver com o negócio ali, mas ele viu uma linha de programação que estava errada. Mas é isso que o novo colaborador, o novo funcionário vai ter que ter. Essa capacidade de olhar e falar, poxa, como é que eu arrumo alguma coisa que poderia ser melhor? Como é que eu potencializo mais, né? O robô ou a inteligência artificial? Eu diria também, Gustavo, um ponto que é muito interessante ser destacado, é que hoje as empresas, por bem, por mal, por pressão, por vontade, enfim, não interessa, mas é o objetivo, elas se preocupam muito mais com o lado humano. Então, a empresa que não se tornar sustentável, que não se tornar atrativa para novos talentos, novas mentalidades, etc., ela também vai acabar. Então, acho que pautas que antes nem eram comentadas seriamente, né, já estão sendo e terão mais espaço ainda, porque a gente entendeu que o ser humano, ele não, vamos falar assim, ele não é infinito do ponto de vista de destruir o planeta, etc. A gente precisa cuidar da nossa casa. As empresas precisam fazer parte disso. Então, funções como essas, que englobam parcerias sociais, o próprio Agenda ESG, elas vão fazer parte, sim. Então, na minha visão também, o conceito de sustentabilidade, não apenas ambiental, tá? Muito mais amplo, ele também é um item que vai ser pauta nos próximos anos, sem sombra de dúvida. Precisamos ter espaço, precisamos sobreviver. Nós não podemos destruir a nossa casa. Muito bom, muito bom. Pô, que aula, hein, Lili? Foi legal demais, viu, Davidson? Fiquei muito feliz desse bate-papo. Davidson, como sempre, eu anoto muita coisa. Eu acho que, em resumo, você falou de muito hands-on. Fico super feliz disso, né? Quem tá falando de inovação e também tá falando de colocar a mão na massa e no Gemba, né? que você falou do japonês, é isso, né? Como é que a gente vai onde tá acontecendo? Então, muito obrigado. Muita coisa boa. Espero que as pessoas também tenham essa clareza, e parabéns pela clareza da explicação. Quando a gente fala, tinha uma palavra que eu busquei aqui, que eu estava me lembrando para falar, que é serendipidade, né? É o ato de coisas boas acontecer em mero acaso, né? É isso, como é que a gente faz inovação aberta e as coisas boas vão sendo pescadas lá dentro e a gente vai tendo resultado. Muito Gustavo, legal. Obrigado. Muito Davidson, só para a gente fechar aqui, quem é empreendedor ou às vezes trabalha em empresas de tecnologia, qual
qual é o caminho para se aproximar da Uzi Minas? Existe um site específico de inovação aberta da Uzi Minas? Tem algum programa, algum lugar ou não? Pode te buscar direto no LinkedIn? Que as pessoas podem se conectar aí com a Uzi Minas? As duas formas. A gente tem o site da Uzi Minas, uziminas.com, tem um setor no site lá de inovação. O nosso hub interno aqui ele chama Inovaí. Então, no site provavelmente você vai encontrar com esse nome. A gente faz campanhas de inovação aberta, chamadas, né? Não vou falar constantemente, mas rotineiramente temos, aonde você pode conectar a sua empresa, a sua startup e a sua eu-presa também com a gente, para que a gente consiga experimentar juntos alguma solução aí para centenas de problemas que a gente tem aqui. E também pode me procurar qualquer um da equipe de inovação da Uzi Minas, que a gente está sempre aberto a novas conexões. E talvez o nosso mantra aqui é por que não? Por que não? Então a gente tem que estar sempre aberto a receber novas oportunidades. Acha a gente, LinkedIn, rede social, no próprio site da Uzi Minas, que a gente vai escutar você. Costumo falar, demora um pouco para responder, mas tento responder todo mundo. Então, muito bom. E responde mesmo. Vai. Muito bom. Davidson, obrigado pelo carinho aí, por dividir tanta coisa legal. Lírio, foi super legal mais uma vez. Pessoal, se você gostou desse episódio, passe para frente, compartilhe com pessoas que têm interesse no tema de inovação e transformação digital, porque, como falei no começo, aqui nós trazemos pessoas que estão fazendo na prática. O Davidson é um estudioso, mas o que ele está trazendo aqui não é só o que ele leu no livro, não. O que ele está fazendo, o que ele está experimentando e o que já deu certo lá na Uzi Minas. Um abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal. Gente, muito obrigado.